Minha vida era perfeita até descobrir o que meu marido e minha irmã faziam pelas minhas costas. Eu, 40 anos e meu marido, de 42 anos, estamos casados há quase 20 anos, e eu acreditava que tínhamos uma vida perfeita. 2 filhos maravilhosos, uma boa casa no subúrbio e empregos estáveis. Meu casamento parecia sólido e feliz, apesar das pequenas discussões comuns a qualquer casal. Mas algo sempre me incomodou profundamente: minha irmã, de 43 anos, que desde criança fazia questão de tornar minha vida difícil. Sempre foi a preferida dos meus pais, ganhando tudo o que queria enquanto eu era deixada de lado. Durante a adolescência, ela roubou meu primeiro namorado e espalhava mentiras sobre mim para garantir que eu não tivesse amigos. Uma vez ela até inventou que eu a machuquei num treino de futebol, convencendo nossos pais de que eu era perigosa, o que me levou a abandonar o esporte que eu tanto amava. Ao crescer, tentei me afastar ao máximo dela, fui estudar em outro estado e finalmente conheci meu marido. Achei que com ele poderia ter uma vida nova, longe das manipulações da minha irmã, mas ela voltou a causar problemas no meu próprio casamento. Desde que se divorciou, se tornou extremamente dependente do meu marido. Qualquer problema que surgisse, por menor que fosse, ele largava tudo para ajudar ela. Eu tentava conversar com ele, mas ele sempre dizia que estava apenas sendo gentil. A situação ficou insuportável quando nossa filha de 12 anos quebrou o braço, e ele a deixou sozinha chorando em casa para atender minha irmã, alegando que ela precisava dele mais do que nossa própria filha machucada. Naquele momento percebi que algo estava profundamente errado, e decidi sair com meus filhos para a casa da minha tia, a única que sempre viu minha irmã como realmente era. 2 dias depois daquele episódio doloroso com minha filha, precisei voltar em casa para buscar meu notebook do trabalho. Achei que meu marido estaria fora, então entrei sem fazer barulho, usando minha própria chave. Eu ainda estava emocionalmente esgotada e só queria pegar o que precisava e sair o mais rápido possível. Mas o que encontrei me tirou o chão. Meu marido e minha irmã estavam no sofá da nossa sala, fazendo amor. Sim, no mesmo sofá onde minha filha chorava 2 dias antes, com o braço quebrado, implorando pela atenção do pai. Eles estavam tão concentrados que nem me notaram entrando. Quando finalmente perceberam minha presença, minha irmã correu para o banheiro com as roupas nos braços, e meu marido começou a balbuciar desculpas. Não é o que parece, ele dizia. Fiquei paralisada por alguns segundos, tentando processar. Então comecei a gritar com ele. Perguntei há quanto tempo isso acontecia, se ele me amava de verdade ou se toda a nossa vida juntos tinha sido uma mentira. Ele tentou negar, dizendo que foi só um momento de fraqueza, que nunca havia acontecido antes, que ele me amava. Mas era óbvio que era mentira. Eu podia ver nos olhos dele que aquilo não era um erro isolado. Eu disse que queria o divórcio imediatamente. Saí de lá sem nem pegar o computador. Voltei para a casa da minha tia e desabei. Fiquei horas chorando, incapaz de entender como alguém que eu amava tanto podia me trair dessa forma, e logo com a minha própria irmã. Quando contei para minha tia, ela ficou indignada. Ela sabia que minha irmã era há muito tempo e fez o que eu não tive forças para fazer, contou para toda a família. Meus pais ficaram devastados. Minha mãe chorava no telefone, sem acreditar. Meu pai, que raramente fica calado, não disse uma palavra. Nos dias seguintes, tanto meu marido quanto minha irmã me bombardearam com mensagens. Primeiro vieram as desculpas, os pedidos de perdão, as declarações de amor. Depois vieram as acusações de que eu estava exagerando, de que eu era fria, de que eu devia pelo menos ouvir eles. Minha irmã teve a audácia de dizer que eles estavam apaixonados, que estavam lutando contra isso há anos. Como se isso fosse justificável. Como se ela não tivesse arruinado minha vida e machucado 2 crianças no processo. Fiquei alguns dias sem conseguir sair da cama. Minha tia fez tudo por mim, cuidou das crianças, das refeições, das idas e vindas da escola. Eu só conseguia pensar em como minha vida inteira parecia ter sido construída sobre uma mentira. Tantos anos ao lado de alguém que, no fim das contas, não hesitou em destruir nossa família por impulso. Mas o pior ainda estava por vir. Eu não sabia como contar isso para meus filhos. Eles já estavam confusos por estarmos fora de casa. Eu dizia que era uma pausa, que o papai e eu precisávamos conversar sobre algumas coisas. Mas até meu filho, com apenas 14 anos, começou a questionar. Meu marido tentava me ligar todos os dias. Quando não conseguia, mandava flores, ursos de pelúcia, até joias. Tentava me convencer a voltar para casa para resolvermos tudo como adultos. Mas não havia nada para resolver. Em meio a tudo isso, decidi encontrar o ex-marido da minha irmã, Thomas. Ele também havia sido vítima dela por anos.
Quando nos encontramos em um café discreto, trocamos experiências de dor e manipulação. Ele me contou que o casamento deles havia sido um inferno, abuso verbal, controle excessivo e até agressões físicas. No Natal do ano passado, ela tinha aparecido com um machucado no braço e disse que havia batido em uma porta. Agora tudo fazia sentido. Ele acreditava que minha irmã já tinha sentimentos pelo meu marido antes mesmo do divórcio. Foi aí que surgiu uma ideia maluca, nos unirmos para expor minha irmã. Primeiro, Thomas foi à delegacia registrar o histórico de abuso. Depois, iniciei o processo de divórcio com o apoio de um advogado. Como a casa era herança da minha família e estava no meu nome, eu iria expulsar meu marido legalmente de casa. Tirei todo o dinheiro da nossa conta conjunta e transferi para uma conta minha. Ele iria ficar sem onde morar. Com o peso dessa traição esmagando meu peito, percebi que era hora de contar a verdade para os meus filhos. Eu não podia mais proteger ninguém. Quando contei, meu filho ficou em silêncio, processando. Mas minha filha chorou e me acusou de mentir. Disse que eu queria afastar eles do pai porque eu era ciumenta. Doeu, mas era inevitável. Eu prometi que eles poderiam ver ele se quisessem. Eu não iria cortar esse vínculo à força. Naquela mesma semana, ao voltar para a casa do trabalho, descobri que minha tia havia reunido minha família inteira sem me avisar. Meus pais, meus sogros, meu ex-marido e até minha irmã estavam todos lá. A princípio, fiquei furiosa por ela ter feito isso sem me consultar, mas eu entendi que era melhor resolvermos tudo agora com todos presentes. Minha mãe ficou chorando, sem acreditar no que a filha tinha feito, e meu pai mal conseguia encarar alguém. O mais surpreendente foi a reação dos pais do meu ex-marido. Eles foram firmes e disseram que ele era uma vergonha, que não tinham criado um homem para destruir uma família. Minha filha, ao ver o pai, gritou com ele, disse que o odiava e que nunca mais queria ver ele. Correu para o quarto da minha tia e bateu a porta. Meu filho, com um olhar silencioso de dor, apenas a seguiu. Meu ex-marido se ajoelhou diante de mim, chorando e implorando por perdão. Disse que foi um erro, que não sabia o que estava fazendo, que me amava. Eu não disse uma palavra. Apenas falei que ele deveria sair da minha casa. Dei a ele 2 dias para tirar suas coisas, ou chamaria a polícia. Ele implorou, disse que não tinha para onde ir, que seus pais não o aceitavam mais. Eu só respondi para ele dormir no carro. Minha irmã ficou imóvel. Não pediu desculpas, não tentou se explicar. Estava ali como quem assiste a uma peça entediante. Quando finalmente foi embora, não levou nada. Descobri depois que ela foi expulsa da casa dos meus pais e estava dormindo no carro e, sinceramente, não senti pena. Mas mesmo assim me prometi que se ela estivesse em risco real, eu ajudaria com o mínimo. Não por ela, mas porque ainda sou humana. Voltei para casa com as crianças. Os dias seguintes foram cheios de silêncios e choros. Minha filha oscilava entre raiva e saudade do pai. Às vezes me abraçava, às vezes me empurrava. Meu filho se fechou completamente. Nada de videogames, nada de música. Apenas o vazio. Thomas passou a visitar com frequência. Trazia café, brinquedos, ajudava com a lição de casa. As crianças gostavam dele, elas sempre gostaram, mesmo quando ele era casado com minha irmã. Um dia, ao chegar do trabalho, encontrei todos no sofá, comendo pizza e rindo de um desenho. Por um momento, senti como se a vida pudesse seguir em frente. Com o tempo, comecei a organizar minha vida com mais firmeza. Levei as crianças para a terapia e participei também. A terapeuta explicou que o que meus filhos estavam passando era um luto, não pela morte de alguém, mas pela perda da família que conheciam. Isso me ajudou a entender melhor suas reações. Também me ajudou a perceber que eu precisava me curar antes de tentar consertar tudo ao redor. O divórcio não tem sido fácil. Meu ex-marido contesta cada cláusula, tenta estender o processo o máximo possível. Meu advogado acredita que seja uma estratégia de desgaste, que ele acha que, se me cansar, conseguirá melhores termos. Não vai funcionar. Tenho provas, testemunhas e, acima de tudo, uma determinação que ele nunca conheceu. Durante esse período, ele mandou presentes, flores, até joias. Guardei tudo. Depois, doei a um abrigo de mulheres. Não por vingança, mas porque recuso qualquer coisa que venha carregada de culpa, vergonha e manipulação. A cada dia, me distancio mais do homem que pensei que conhecia. A cada dia, me aproximo mais da mulher que estou aprendendo a ser. Minha filha, aos poucos, foi entendendo que o pai que ela idealizava não existe mais e talvez nunca tenha existido. Meu filho voltou a sorrir eventualmente, especialmente nos dias em que Thomas vinha jantar conosco. Ele virou uma espécie de porto seguro. Alguém que passou pelas mesmas dores, que não nos julgava, apenas nos ouvia. Quanto à minha irmã, ainda está morando no carro.
Disse a todos que está passando por um retiro espiritual, o que é risível vindo de alguém que sempre teve uma resposta pronta para tudo, menos para os próprios erros. Meus pais estão divididos. Minha mãe ainda tenta justificar as ações dela. Meu pai, pela primeira vez na vida, ficou do meu lado. Acho que ver os netos sofrendo quebrou algo dentro dele. Não quero vingança. Não desejo que minha irmã seja infeliz para sempre. Mas quero distância. Quero paz. E quero reconstruir uma vida em que meus filhos saibam que foram colocados em primeiro lugar, sempre. Essa história não tem um final feliz ainda. Mas agora, ao menos, está sendo escrita por mim. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!